Olá pessoal, eu estou aqui hoje com a professora doutora Anne Bronze e a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres na matemática e dar alguns dados sobre as mulheres no IMEC. Oi Anne! Oi Joyce, tudo bem? Olá a todos que estão assistindo o vídeo, é um prazer poder conversar com vocês aqui. Vou começar parabenizando a Joyce por esse trabalho sensacional que ela está desenvolvendo, que é muito importante, né? Ainda mais em tempos de pandemia, que não tem mais o cafezinho lá para as pessoas baterem um papo, então falar de assuntos tão importantes como você tem falado no seu canal é muito importante e muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Bom, meu nome é Anne Bronze, eu sou professora do Departamento de Matemática daqui da Unicamp, né, do IMEC, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. Eu me formei aqui mesmo, eu fiz graduação e doutorado na Unicamp, depois fiz pós-doutorado em outras instituições também, e aí voltei para cá como docente. Então, eu acho que o legal de trazer uma professora aqui para falar do tema é justamente a questão da representatividade. E o bacana é que a gente poderia falar um pouquinho sobre dados, né? Afinal de contas, a gente entra numa sala de aula, quando vai fazer qualquer curso de matemática, e já percebe logo de cara que a maioria são homens. Então, isso é só uma impressão, as meninas estão ali fazendo outras coisas, não estão indo nas aulas, ou realmente são poucas as meninas matriculadas, e por que será que isso está acontecendo? De fato, essa sensação que você sente, que eu senti, na verdade, até eu não pensava muito a respeito quando eu era aluna, não. Eu comecei a observar e pensar a respeito do assunto mais recentemente. Mas, assim, sim, eu sempre vi que eu era, né, de qualquer forma, eu não refletia a respeito disso, mas eu sabia que eu era um número reduzido ali, né, como mulher dentro da matemática. E isso não é só individualmente que a gente percebe, né? De fato, existem dados que mostram essa é a realidade não só do Brasil, não só do INEC, né? Não só do Brasil, como de grande parte do mundo, tá? Bom, com relação aos dados, então tem esse artigo da professora Cristina Breck, da USP, do INUSP, que é esse nome, né, o Dilema Toshimi das Mulheres na Matemática. Para quem é da minha época vai lembrar da propaganda que tinha da Toshimi, que é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? E aí o paralelo que ela faz aqui com as mulheres existem poucas mulheres nas ciências, né, mas assim, na matemática em especial, porque não há mulheres, né, porque você não se enxerga lá, ou é o contrário? Ou você acaba não indo para matemática porque tem poucas mulheres lá, né? O que é a causa e o efeito nessa equação daí? Aqui no IMEC eu trouxe alguns dados também, mas aí você vê que o número de mulheres, o percentual de mulheres na matemática, aqui no nosso departamento que eu faço parte, é 17,1%. Isso é dado de 2019. A gente até teve uma contratação agora de uma professora, então vai aumentar um pouco esse percentual, mas você vê que é muito baixo. Na estatística, 34,8%, e na matemática aplicada é 13,9%. Consegue ser pior. E com respeito às formandas, né, em matemática, eu fiz uma média aqui entre 2008 e 2017, juntando bacharelado e a licenciatura de UNO, era um percentual uma média de 34,7%, mestrado 26,2% e doutorado 34,8%. Esse crescimento que tem no doutorado, que, segundo os dados da Cristina, né, não se vê em geral, no IMEC ele ocorre, quer dizer, uma das possíveis justificativas para isso é que nem toda universidade tem doutorado. Muitas têm uma pós-graduação só até o mestrado, né, tem o mestrado, mas não tem o doutorado. Então a gente recebe muita gente de fora. E aí com isso acaba realmente aumentando a demanda e acaba aumentando a porcentagem de mulheres automaticamente. Mas assim, então essa impressão que você tem de ser poucas mulheres estudando com você, ela se concretiza aqui nos dados. Ali nos seus dados, eu vi que, de fato, na pós-graduação, quando a gente vê aquele gráfico da graduação e depois vê o do mestrado, que diminui o número de mulheres. E será que isso está relacionado, por exemplo, com maternidade? Eu acho que na verdade, são vários fatores que levam essas mulheres que se formam, né, acabarem não seguindo na carreira. Entre elas, certamente, a maternidade é um fator importante.
Mas existem vários outros fatores, né? Que às vezes fatores até esse é muito objetivo, mas existem outros muito subjetivos, até mesmo de você, sei lá, às vezes você está num ambiente que para você é muito tóxico, né? Você não consegue se inserir, sei lá, você é a única mulher naquela sala, você não consegue fazer amizade por algum motivo, ou você tem pessoas que de alguma forma estão ali fazendo piadinhas, quer dizer, que acham que são piadinhas, mas na verdade são coisas bastante ofensivas e tal, e aquilo altera o psicológico da pessoa e aí, muitas vezes ela não consegue desenvolver o potencial. Então, a gente precisa fazer ações que tornem um ambiente muito mais propício para todo mundo se desenvolver, em particular as mulheres que a gente sabe que sofrem mais com um ambiente, digamos, muito tóxico, sabe? Porque assim, você é a única ali, você, digamos, é diferente, né? E a gente não. Até uma coisa que eu lembro de ter participado de uma mesa, e aí eu comecei a refletir sobre isso, que a pesquisadora, enfim, a pessoa que estava lá na mesa foi comentar que assim, a gente não tem que se tornar masculino para se inserir no meio, sabe? Muitas vezes, sei lá, você tenta imitar meio que vou tentar ser meio assim, que nem os meninos, vou tentar me turmar, tentar ser... Pra você, que é isso? Você tenta, eu olho aquilo, eu só posso ser aquilo se eu parecer com aquilo, você pensa. E isso é muito ruim, não tem que deixar o seu lado, sei lá, feminino de lado para fazer parte. Então, é algo que quanto mais mulheres tiverem, quanto mais exemplos de mulheres tiverem, é mais fácil a gente se identificar, né? E não perder o nosso, sei lá, nossa personalidade por conta de buscar uma carreira científica e tal. Então, isso é importante também destacar. E eu acho que às vezes se perde um pouco nisso e não se vê fazendo um mestrado, não se vê fazendo um doutorado, e aí acaba desistindo, vou fazer outra coisa e tal. Então, acho que isso também é um fator que contribui. Também tem as questões de assédio, quando você é a única mulher em um ambiente com muitos homens. Tem as piadinhas, que nem você falou, que são brincadeiras, né, muitas aspas, em que às vezes vem uma brincadeira do tipo, você só tirou notão porque deu alguma coisa em troca. E por mais que a mulher saiba que não deu nada em troca, eu acho que vem aquela reflexão de, nossa, será que então o professor estava querendo algo em troca e foi por isso que a minha nota foi boa? E a gente começa a duvidar do nosso potencial, do nosso estudo, da nossa dedicação. E isso também acho que é problemático e talvez isso desanime algumas meninas no meio do caminho, né, de continuar nessa carreira acadêmica. E acho que é por isso que é tão importante que tenham iniciativas e que tenham mulheres ali unidas, né, para falar que não, você pertence sim a esse lugar. Na Unicamp existem canais para acolher reclamações, né, e denúncias de assédio sexual, assédio moral também, tem ouvidoria, mas não tinha um canal específico para isso. E aí, agora, recentemente, eu fiquei sabendo a respeito desse tipo de trabalho que já estava acontecendo no Unicamp, que estava estudando, então, o que fazer, né, procurações para assédio sexual especificamente. E aí, agora, esse ano, foi criado o Serviço de Atenção à Violência Sexual. Então, agora, a Unicamp tem todo um protocolo e informações, se você entrar nos casos, né, que é o Serviço de Atenção à Violência Sexual, tem um site, tem, então, a informação completa do que é assédio, do que você tem que fazer. E aí eles estão elaborando, né, algo que começou agora, então eles estão elaborando várias ações nesse sentido então, primeiro de passar informação de como proceder no caso de uma denúncia, e óbvio, ações de conscientização para toda a comunidade da Unicamp. Uhum. E do IMEC a gente tem o ELSA, né? Pois é, o Grupo ELSA, ele foi criado a partir de uma situação muito complicada que aconteceu aqui na Unicamp, que teve um caso de assédio envolvendo estudantes daqui do IMEC. Mas, assim, já era algo que algumas professoras, e principalmente as alunas, já sentiam falta, queriam ter um grupo para poder conversar, para poder propor ações, né, para se juntar e tentar mudar as coisas que a gente sente que estão erradas, né.
E aí, a partir desse caso, então, algumas alunas entraram em contato comigo. Eu já conhecia, tem um grupo que chama Existimos, do INUS, inclusive quem criou foi a professora Cristina Breck, ou pelo menos foi uma das que iniciaram. Então, eu já tinha conversado um pouco com ela sobre o grupo, né, o que eles faziam e tal, o que elas faziam. E aí, a gente criou esse grupo aqui no IMEC, ele foi institucionalizado no mesmo ano, que é uma coisa bastante importante. E assim, acho que agora já é o 3º ano de existência do grupo, e várias ações foram propostas para exatamente, primeiro assim, descobrir, porque assim, já existem canais dentro da Unicamp para relatar casos de assédio, né, tomar as devidas providências. Mas eu mesma, se acontecesse comigo, eu não sabia o que era para eu fazer, sabe? Então, naquele momento, eu acho que até os seguranças da Unicamp que estavam presentes no momento, eles estavam muito bem informados, né, e souberam lidar bem com a situação. Mas, assim, se eu recebesse uma denúncia naquele momento, eu ia ficar, nossa, não sei o que é para fazer. Então, até para que todo mundo soubesse, né, quais os canais adequados e tal, então o grupo também tinha esse propósito de ser um local de apoio para isso, de encaminhamento, um local adequado dentro da Unicamp, né? E muito mais, né? Então, corporações, a gente tem a palestra, o ciclo de palestras das pesquisadoras do IMEC, onde as docentes do Instituto contam sua trajetória, o que é muito bacana, porque assim, são trajetórias completamente diferentes. E aí eu acho que eu adorei ver, assim, eu, né, já estou dentro da academia, mas eu imagino, eu vendo isso como aluna, imagino as alunas assistindo, você vê que, assim, aí você se reconhece muito mais, porque é uma trajetória. E, assim, uma coisa comum a todas elas é a dificuldade, e não dificuldade até de ser a única mulher ou uma das únicas mulheres, é a dificuldade que qualquer um tem mesmo numa carreira, sabe? Até, assim, aconselho todos a assistirem, homens e mulheres, porque são carreiras distintas, muitas vezes vão ser distintas de carreira dos homens, mas elas têm os seus percalços comuns e que a gente tem que entender que isso acontece também, sabe? Não é? Quer dizer, são vários problemas. É claro que daí você adicionar ainda isso, o fato de você ser uma das únicas mulheres e isso ser um problema, então assim, isso é mais um problema para as mulheres. Então a trajetória já é difícil para todos e ainda a gente tem várias outras coisas que vão colocando a gente para trás, né, as mulheres. E é isso que, pelo menos essas barreiras, a gente quer tentar diminuir, né, a quantidade delas ao máximo. Então, fazemos campanhas de conscientização, que acho que é muito importante, assim, mais do que punição, é conscientização, porque às vezes as pessoas não fazem as coisas por mal, né? A gente mesmo, assim, eu já repensei vários atos na minha vida, porque a gente foi formado, a gente cresceu numa sociedade em que o homem é o centro de tudo, e aí a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente foi, né, que a gente viu de exemplo, que a gente foi ensinado. Então, refletir, conscientizar é extremamente importante. Conversar sobre as funções que você está fazendo aqui é sensacional. Enfim, então tem algumas atividades, depois vocês podem entrar lá no site. Agora tem um boletim aos 80, que eu aconselho todo mundo a ler também, que traz várias informações e tem sempre alguma historinha, quer dizer, historinha assim, como chama? É um exemplo de uma situação em que foi feita alguma piada, né? Algum comentário machista, e que aquilo ali deve ser evitado, alguma situação, alguma ação que deve ser evitada. E aí, num exemplo concreto, às vezes as pessoas entendem mais que aquilo ali eu não devia estar fazendo, aquilo ali pode constranger a pessoa, pode afetar o psicológico da pessoa, e aí a gente, obviamente, deve evitar isso, né? Mas, então, essa parte de conscientização é muito importante. Anne, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter vindo aqui compartilhar sua experiência, trazer os dados pra gente. Foi um prazer conversar aqui com você e com o pessoal aí de casa, né? Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto. Eu acho que quanto mais a gente discute, quanto mais informação a gente traz, mais a gente avança no tema. Muito obrigada pelo convite e pela atenção de todos. Tchauzinho, pessoal!